Seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já e ative o sininho para receber as atualizações desta e de outras histórias. Eutituba, Bruxa Negra de Salem. Parte 2, capítulo 10. Começou quando a mezuzá, que ficava acima da porta de entrada da casa de Benjamin Cohen da Azevedo, assim como na casa de 2 outros judeus, foi arrancada e substituída por um desenho obsceno com tinta preta. Os judeus estavam tão acostumados às perseguições que Benjamim, farejando o vento, contou seus filhos e os fez entrar como um rebanho dócil. Levei horas para encontrar Moisés, que estava na companhia de gaiatos, não muito longe das docas, sua quipá escondida precariamente por uma mecha de cabelo ruivo. O dia seguinte foi dia do sabá. Como de costume, os 5 levis e os 3 marcos, Rebeca, a esposa de Jacob, ainda limitada pelo bebê, esgueiraram-se até a casa de Benjamim para celebrar o ritual. No entanto, vozes talvez mais trêmulas do que o normal se elevaram quando uma explosão de pedras ricochetou contra portas e janelas. Eu, que não tinha nada a perder, saí e vi uma pequena aglomeração de homens e mulheres em sinistros trajes puritanos a alguns metros da casa. A ira tomou meu corpo e avancei contra os agressores. Um homem estrondeou: "O que pensam de verdade aqueles que nos governam? Foi para isso que deixamos a Inglaterra? Para ver proliferar ao nosso lado judeus e negros?" Um vôo de pedras se abateu contra mim. Eu continuei avançando, cheia de um furor que me incendiava e deixava minhas pernas ágeis. Bruscamente alguém gritou: "Vocês não a estão reconhecendo? É Tituba, uma das bruxas de Salem." O vôo das pedras se tornou mais intenso. O dia escureceu. Eu me senti como Tijã, quando, armado apenas de sua própria vontade, desfez as colinas, empurrou as ondas do mar e forçou o sol a retomar seu curso. Não sei quanto tempo durou essa batalha. No fim do dia, me encontrava com o corpo arrebentado, enquanto Meta-Rebel, em prantos, trocava as compressas da minha testa. Veio a noite, tive um sonho. Eu queria entrar em uma floresta, mas as árvores uniram forças contra mim, e trepadeiras negras caídas dos galhos me impediram. Abri os olhos, o quarto estava escuro e enfumaçado. Afoita, acordei Benjamin Cohen da Azevedo, que tinha vindo dormir perto de mim para cuidar das minhas feridas. Ele se pôs de pé e disse: "Meus filhos, era tarde demais. O fogo habilmente aceso nos 4 cantos da casa já havia engolido o térreo e o primeiro andar. Ele cambaleou pelo quartinho. Eu tive a presença de espírito de jogar pela janela os colchões de palha, sobre os quais pousamos no meio das vigas queimadas, cortinas fumegantes e pedaços de metal retorcido. Retiramos os 9 pequenos cadáveres dos escombros. Surpreendidas durante o sono, esperávamos que as crianças não tivessem sentido medo e nem que tivessem sofrido, pois não se juntariam à mãe? As autoridades da cidade deram a Benjamin Cohen da Azevedo um pedaço de terra para que pudesse enterrar os seus, e este foi o primeiro cemitério judeu das colônias da América, antes do de Newport. Como se isso não fosse o suficiente, os 2 navios que pertenciam a Benjamin e seu amigo queimaram no porto.
No entanto, creio que essa perda material o tenha deixado completamente indiferente. Quando voltou a um estado em que fosse capaz de emitir algum som, Benjamin Cohen da Azevedo veio até mim. Tudo isso tem uma explicação racional. Eles nos querem longe do lucrativo comércio com as Antilhas. Eles sempre temem e odeiam a nossa engenhosidade. Mas eu não creio nisso. Foi Deus que me puniu. Não tanto pelo desejo que sinto por você. Os judeus sempre tiveram um forte instinto sexual. Nosso pai Moisés, em sua velhice, tinha ereções. Deuteronômio disse: seu poder sexual não tinha diminuído. Abraão, Jacó, Davi tiveram concubinas. Também não foi porque eu utilizei da sua arte para rever Abigail. Isso lembrou-o do amor de Abraão por Sara. Não, ele me puniu porque neguei a única coisa que você desejava, a liberdade. Porque eu aprendi junto a mim a força, usando essa violência que ele reprova. Porque fui egoísta e cruel. Protestei. Não, mas ele não me escutou e continuou. Você está livre agora, e aqui está a prova. Ele me entregou um pergaminho estampado com vários selos para os quais não olhei, balançando freneticamente a cabeça. Eu não quero essa liberdade. Quero ficar com você. Ele me abraçou. Eu vou partir a Rhode Island, onde, ao menos até agora, um judeu pode ter o direito de ganhar a vida. Um correligionário me espera lá. Eu soluçava. O que quer que eu faça sem você? Que volte a Barbados. Não é seu desejo mais caro? Não a esse preço. Não a esse preço. Reservei um lugar a bordo do Bless the Lord que parte em alguns dias para Bridgetown. Tome, aqui está uma carta de intenção de um correligionário, comerciante dessa cidade. Ele se chama David da Costa. Eu pedi a ele que ajudasse, se for preciso. Enquanto eu ainda protestava, ele juntava minhas mãos às suas e me forçava-se a repetir as palavras de Isaías. Assim diz o Deus eterno: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, que casa me edificaríeis vós. E qual seria o lugar do meu descanso? Quando me acalmei um pouco, ele me disse: me dê uma última graça. Permita que eu veja meus filhos. Dada a impaciência do infeliz pai, não esperamos a noite. Logo que o sol se pôs atrás dos telhados azulados de Salem, encontramo-nos no pomar de maçãs. Levantei minha cabeça na direção dos dedos retorcidos das árvores, o coração inchado de uma amargura que contestava minha fé. Metarrebel foi a primeira a aparecer, cabelos atrás das orelhas, como uma jovem deusa das religiões primitivas. Benjamin Cohen da Azevedo sussurrou: júbilo do pai, você está feliz? Ela mexe a cabeça em afirmativa, enquanto os irmãos tomam lugar ao redor dela, e pergunta: quando estará conosco? Se apresse, pai. Na verdade, a morte é a maior das bênçãos. Eu descobriria rapidamente que, mesmo munida da minha alforria em boa e devida forma, uma negra não estava a salvo do assédio. O capitão do Bless the Lord, um escroque de nome Stannard, me examinou da cabeça aos pés e, aparentemente, o que viu não o agradou. Enquanto ele hesitava, virando e revirando meus papéis em suas mãos, um marinheiro passou por trás dele e sussurrou o que ele devia saber. Cuidado, é uma das bruxas de Salem. E pronto, mais uma vez eu me encontrava em confronto com esse epíteto. Eu decidi, porém, não me deixar intimidar e repliquei: faz quase 3 anos que um perdão geral foi emitido pelo governo da colônia.
As ditas bruxas foram absolvidas. O marinheiro retrucou. Pode ser, mas você confessou seu crime. Não tem perdão para você. O desencorajamento me tomou e não encontrei nada com que replicar. Enquanto isso, um brilho astuto passou nos olhos selvagens do capitão e ele disse: então você sabe impedir as doenças com magia? E os naufrágios? Ergui os ombros. Eu sei curar algumas doenças. Quanto aos naufrágios, não posso fazer nada. Ele tira o cachimbo da boca e cospe no chão uma saliva preta e fedorenta. Negra, quando falar comigo, diga Senhor e baixe os olhos, senão o chicote vai estalar na sua boca. Sim, eu vou te levar a Barbados, mas por conta da minha bondade, e você vai cuidar da saúde da minha tripulação e vai impedir as doenças. Eu não disse mais nada. Então ele me levou até a parte de trás do convés, repleta de caixas de peixes, caixotes de vinho, barris de óleo, e me mostrou um espaço entre as cordas. Você viaja aí. Para dizer a verdade, eu não estava com humor nem para protestar, nem para brigar. Pensava apenas nos trágicos acontecimentos que acabavam de acontecer. Mãe Iaiá dissera e repetira. O que conta é sobreviver, mas ela tinha errado. A vida era só uma pedra no pescoço de homens e de mulheres. Poção amarga e ardente. Ah, Benjamin, meu manco e doce amante. Ele havia partido para Rhode Island com uma prece na boca. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Quantas dilapidações, incêndios, sangue derramado, quantas genuflexões ainda. Comecei a imaginar um outro curso para a vida, um outro significado, uma outra urgência. O fogo destrói a copa da árvore. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça, o rebelde. Então ele triunfou sobre a morte e seu espírito permanece. O amedrontado círculo de escravizados retoma a coragem. O espírito permanece. Sim, outra urgência. Enquanto isso, coloquei o cesto que continha meus parcos pertences entre as cordas, apertei em torno de mim as dobras do meu manto e me esforcei para saborear o momento presente. Apesar de tudo, será que eu não vivia a realização de um sonho que tantas vezes manteve meus olhos abertos? Pronto. Agora eu ia voltar à minha terra natal. Não menos selvagem sua terra, não menos verdes suas colinas, não menos violáceas suas canas do mato, cheias de um sumo pegajoso, não menos acetinado o cinturão de esmeralda que o circundava. Mas os tempos tinham mudado. Homens e mulheres não aceitavam mais sofrer. O rebelde desaparece em uma nuvem de fumaça. Seu espírito permanece. Os medos se dissipam. No meio da tarde, me tiraram do meu descanso para cuidar de um marinheiro. Era um negro designado à cozinha. Ele tremia de febre. Me olhou com um ar de desconfiança. Me disseram que você se chama Tituba? Por acaso é a filha de Abena e de um branco? Ter me reconhecido depois de 10 anos de ausência me pôs lágrimas nos olhos. Eu tinha me esquecido dessa faculdade que nosso povo tem de lembrar. Ah, não, nada escapa, tudo se grava na memória. Eu gaguejei. Sim, você sabe meu nome. Seu olhar se encheu de doçura e de respeito. Parece que te deram uma vida dura lá, hein? Como ele sabia? Eu comecei a chorar e, através dos meus soluços, ouvi ele tentar me consolar sem jeito. Está viva, Tituba, não é o essencial? Sacudi a cabeça convulsivamente. Não, não era o essencial. Claro que era necessário. Claro, era necessário que a vida tivesse outro gosto. Mas como? A partir dali, Deodatus, o marinheiro, vinha se sentar ao meu lado todos os dias e me trazia comida surrupiada da mesa do capitão, sem a qual eu certamente não resistiria à viagem. Como Manhaya, ele era nagô do Golfo do Benim.
cruzou as mãos na nuca e, olhando para o desenho emaranhado das estrelas, me segurava em suspensão. Sabe por que o céu se separou da terra? Antes eles eram muito próximos e à noite, antes de deitar, conversavam como velhos amigos. Mas as mulheres que preparavam a janta irritavam o céu com o barulho dos seus pilões e principalmente com suas reclamações. Então ele se retirou, foi para muito alto, cada vez mais longe para trás do azul imenso que se estende acima da nossa cabeça. Sabe por que a palmeira é a rainha das árvores? Porque cada uma de suas partes é necessária à vida. Com seus frutos, fabricamos o óleo dos sacrifícios. Com suas folhas, cobrimos nossos tetos. Com suas fibras, as mulheres fazem vassouras que servem para limpar as cabanas e os terrenos. O exílio, os sofrimentos, a doença estavam conjugados de tal maneira que eu tinha quase esquecido essas histórias ingênuas. Com Deodatos revi minha infância e o escutava, sem cansar. Às vezes ele me contava de sua vida. Tinha viajado ao longo de toda a costa da África a serviço de Stannard. Anos antes, ele estava envolvido no tratado e Deodatos era seu intérprete. Ele o acompanhou à cabana dos líderes com os quais se concluía o vergonhoso tráfico. 12 negros por uma barrica de aguardente, 1 ou 2 libras de pólvora e uma sombrinha de seda para abrigar Vossa Majestade. Meus olhos se encheram de água, tanto sofrimento por alguns bens materiais. Você não pode imaginar a ganância desses reis negros. Eles estavam prontos para vender seus súditos se as leis que eles não ousavam desafiar não os proibissem. Então, os brancos cruéis se beneficiam. Também falávamos muito do futuro. Deodatos foi o primeiro a me perguntar: o que vem fazer nesta terra? Que sentido tem a sua liberdade diante da escravidão do seu povo? Eu não soube responder, porque eu retornava à minha terra natal como uma criança que corre para baixo da saia da mãe e se aconchega. Balbuciei. Vou procurar a minha cabana na antiga propriedade de Darnell e Deodatos zombou. Por que você imagina que ela está lá te esperando? Quando foi que você partiu? Todas essas perguntas me incomodaram, pois eu não conseguia encontrar respostas. Eu aguardava, esperava um sinal dos meus, pobre de mim. Nada aconteceu e fiquei sozinha. Pois se a água das nascentes e dos rios atrai os espíritos, a do mar, em perpétuo movimento, assusta-os. Eles se mantêm afastados de sua imensidão, às vezes enviam mensagens para aqueles que estimam, mas não o atravessam, não ousam ficar sobre as ondas. Atravessem as águas, ó meus pais. Atravessem as águas, ó minhas mães. A prece é vã. No 4º dia, a febre que eu tinha curado tão bem em Deodatos instalou-se em outro membro da tripulação, depois em outro. Compreendemos que era uma epidemia. Tantas febres e doenças ruins circulavam entre a África, a América e as Antilhas, mantidas pela sujeira, pela promiscuidade e pela comida ruim. Não faltavam a bordo nem rum, nem limões dos Açores, nem pimenta caiena. Fiz algumas poções que administrei quentes, esfreguei os corpos suados e bati nos doentes com uma no fumo uma aço pompas e nos passos de palha. Fiz o que pude, sem dúvida ajudada por Man e Aya, e meus esforços foram coroados com sucesso. Só morreram 4 homens jogados ao mar, que os acolheu nas dobras de sua mortalha. Acham que o capitão manifestou a mim algum reconhecimento. No 8º dia,
Quando os ventos batiam forte, as águas se tornaram óleo, e o navio se pôs a balançar como a cadeira de balanço de uma velha em sua varanda. Stannard me arrastou pelos cabelos até o pé do grande mastro. Negra, se quer salvar a sua pele, manda o vento embora. Eu tenho uma carga de perecíveis, e, se esse vento continuar balançando, serei obrigado a jogar tudo fora, mas antes quem pula é você. Nunca achei que pudesse comandar os elementos. Na verdade, esse homem tinha me lançado um desafio. Eu me virei para ele. Preciso de animais vivos. Animais vivos? Àquela altura da viagem só havia galinhas, que eram destinadas à mesa do comandante, uma cabra com as tetas cheias do leite para o seu café da manhã e, como bônus, alguns gatos que serviam para caçar os ratos a bordo. Me trouxeram tudo, o leite e o sangue. Teria eu os líquidos essenciais com a carne dócil das oferendas? Olhei o mar, floresta incendiada. De repente, um pássaro emergiu das brasas e subiu em linha reta em direção ao sol. Então ele parou, fez um círculo e parou novamente, antes de retomar sua surpreendente ascensão. Eu sabia que era um sinal e que as orações do meu coração não permaneceriam sem eco. Durante um tempo interminável, o pássaro era apenas um ponto imperceptível de que muitas vezes meus olhos duvidavam. Tudo estava suspenso, como se esperássemos por uma decisão misteriosa. Então, um grande assobio preenche o espaço, vindo de um dos cantos do horizonte. O céu mudou de cor, de um azul violento para um cinza muito suave. O mar começou a espumar e a espiral do vento girou em torno das velas, enroscando-as, soltando as cordas e quebrando em dois um mastro que desmoronou, matando um marinheiro. Entendi que meus sacrifícios não tinham sido suficientes e que o invisível exigia ainda um cordeiro sem chifres. Nós avistamos Barbados na manhã do 16º dia. Quando atracamos, logo na chegada, fui procurar Deodatus para lhe dizer adeus, mas ele tinha desaparecido. Eu então concebi a tristeza. Esta e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até mais!